Quero convidar a todos a abrirem a palavra do Senhor no Novo Testamento. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, leremos apenas um verso, o verso de número 4. Mateus capítulo 5, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te pedimos neste momento a tua bênção sobre nossas vidas. Pedimos, Senhor, a misericórdia de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Abre o nosso coração e o nosso entendimento. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas, os tesouros que se encontram na tua palavra, Senhor. E que a tua palavra seja transformadora em nossas vidas. Possa nos ajudar, nos abençoar, para que glorifiquemos cada vez mais o teu santo nome. Abençoa-nos, ajuda-nos. Em Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Amém. Irmãos, nós estamos já pregando o Evangelho segundo Mateus, desde o capítulo 1, e recentemente chegando ao capítulo 5, no qual inicia-se o sermão da montanha, o sermão que foi proferido ou pregado por Cristo, nosso Senhor. Isso encontra-se em Mateus 5, 6 e 7. Então já comentamos sobre o sermão em si, sobre o pregador do sermão, e comentamos acerca da introdução do seu sermão, que são as famosas bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Então falamos sobre algumas coisas relacionadas às bem-aventuranças. E da última vez nós consideramos a primeira bem-aventurança, que foi no verso 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então agora consideraremos, pela graça de Deus, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então os irmãos lembram que bem-aventurados significam felizes. Então Cristo está dizendo, são muito felizes aqueles que choram. Então para muitos isso é um grande paradoxo. Aquele que chora é que é feliz. A palavra do grego para choro aqui não é choro, na verdade, no sentido de lágrimas, mas a palavra é um lamento, profundo lamento. Então felizes são aqueles que lamentam profundamente. O texto original significa isso. É um profundo lamento. Inclusive a King James traduz por lamento o texto aqui. A palavra, choro. Mas, antes de nós dizermos o que significa isso, o que significa o choro, primeiramente, vamos esclarecer para os irmãos, assim como na outra bem-aventurança, o que não quer dizer, o que Cristo não quer dizer com esse choro. O que é isso? Ele está dizendo que são felizes os que choram, mas o que quer dizer chorar? Ou o que Cristo tem em mente quando ele fala isso? Porque nós bem sabemos que as pessoas choram por muitos motivos, lamentam por muitos motivos, e com certeza Cristo não está querendo dizer que todos os lamentos e choros são bíblicos ou espirituais, ou se enquadram verdadeiramente nessa bem-aventurança. Não é todo e qualquer choro. Então existe em primeiro lugar um falso choro espiritual. Existe um choro, um lamento que não se encaixa aqui nessa bem-aventurança. Então, se dizemos qual é o verdadeiro choro, entenda primeiro qual é o falso choro espiritual. Porque o choro que está dizendo aqui é algo espiritual, como falaremos daqui a pouco. Então existe um choro que é falso. Por exemplo, as pessoas choram por muitos motivos. Existe o choro, por exemplo, o choro pecaminoso, o lamento pecaminoso, que é profundamente pecaminoso. Nas Escrituras temos muitos exemplos de pessoas ímpias que choraram e lamentaram por motivos malignos, diabólicos, pecaminosos. Então, por exemplo, os irmãos lembram de Amnon? Ele chorou e lamentou porque ele queria possuir a sua irmã. Ele ficou angustiado por causa disso. Lamentou.
Então, com certeza, não é isso que Cristo está dizendo aqui. Mas falar de Acabe, por exemplo, aquele rei ímpio, ele chorou, entrou numa profunda angústia, porque ele queria a vinha de Nabote. E Nabote disse que não ia dar para ele, não ia vender. Ele chora, lamenta, entra em uma profunda angústia por causa disso. Mas não era lícito ele adquirir aquilo. Depois, inclusive, a sua esposa dá um jeito de matar o dono da vinha para ele adquiri-la. E Deus vai chamar o profeta Elias para depois reprová-lo por causa disso. Mas ele chorou e se angustiou. E isso, com certeza, este choro não é o que Cristo está dizendo aqui. Então as pessoas choram por motivos pecaminosos. Lamentam por motivos pecaminosos. Uma criança que quer algo, seu pai ou sua mãe não quer dar aquilo porque sabe que vai fazer mal, mas ela chora porque ela quer aquilo. Isso não acontece só com crianças, infelizmente. Então adultos que têm esse tipo de comportamento, Deus não permite na sua providência que a pessoa obtenha algo, por isso ela lamenta, ela chora. Não é esse choro pecaminoso que Cristo, com certeza, está descrevendo, mostrando para nós aqui no verso 4, do capítulo 5 de Mateus, nessas bem-aventuranças. Não é esse choro, um choro então pecaminoso. Mas também tem um outro tipo de choro, que podemos dizer que é um choro natural, que pode ser lícito, mas que também não é o que Cristo está dizendo aqui no verso 4. Que choro é este? Veja bem, as pessoas choram por diversos motivos, lamentam por diversas coisas, como eu disse, até coisas corretas. Por exemplo, a pessoa pode chorar e lamentar por ter perdido uma propriedade, algo que realmente era seu, legítimo, e perdeu por um motivo injusto, ela pode lamentar aquilo. Ou pelo luto. Na Escritura nós temos isso, é correto. Então, a gente lamentar, chorar, prantear por causa do luto. Nós temos muitos exemplos das Escrituras, desde a Gênesis até o Testamento. O próprio Cristo chorou nesse sentido. Então esse é um choro legítimo, natural, mas também não é o choro que Cristo está nos mostrando aqui nessa bem-aventurança, apesar de ser legítimo. Esse choro eu chamo de choro natural porque o ser humano, tanto um ímpio quanto um cristão regenerado, podem chorá-lo, é natural. Mas o choro que Cristo está dizendo, o ímpio não tem, não pode ter. O choro que Cristo está tratando aqui nessa bem-aventurança não faz parte da vida do ímpio, não poderá fazer parte da vida dele, a não ser que ele seja regenerado. Então não é esse choro, não é nenhum desses tipos de lamentos, ou choro, ou pranto que Cristo está mencionando para nós nessas bem-aventuranças. Então a pergunta é, mas que choro então é este? O que é o choro espiritual que Cristo está mencionando aqui nessa bem-aventurança? Primeiro você precisa entender que esse choro é um choro espiritual produzido pelo poder sobrenatural de Deus. Ele não é então um choro comum, o carnal ou pecaminoso, nem mesmo natural. Aí você pode falar, mas como que eu posso saber disso? Bem, a resposta é o contexto. Ele está pregando um sermão, o sermão da montanha, nós temos as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças estão interligadas. Cristo não proferiu elas de maneira solta, ao acaso. E essa bem-aventurança, do verso 4, nada mais é que a consequência inevitável da primeira bem-aventurança. Apenas isso. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os irmãos se lembram, o que é o pobre de espírito? Então, é aquele que olha para si, olha para a sua própria retidão, olha para a sua justiça, e não vê nada de bom em si mesmo. É aquele homem que diz, Senhor, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. É aquele que diz como Paulo, miserável, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É aquele que diz como o profeta Isaías, ai de mim que vou perecendo. Este é o pobre de espírito. Ou como Jó, que conhecia Deus apenas de ouvir, mas ali estava tendo um encontro com Deus, ele diz, eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Este é o pobre de espírito. E qual é a consequência disso? Quando a pessoa então chega diante da santidade de Deus,
diante da grandeza de Deus, diante da majestade de Deus, e ele olha para si e enxerga o seu pecado, o resultado disso, que é o operar do Espírito de Deus em nossas vidas, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que faz com que enxerguemos a realidade espiritual qual nós nos encontramos. Quando isso acontece, nós então passamos a ser pobres de espírito, que é regeneração. O passo seguinte é o lamento, é o choro. Pelo quê? Pelos pecados. Então não é qualquer choro. Isso aqui é um choro espiritual, produzido por Deus. É a tristeza segundo Deus, como diz a Escritura. Existe uma tristeza segundo o mundo, diz o apóstolo. Mas existe uma tristeza segundo Deus que produz o arrependimento, que gera frutos de justiça, salvação. E isso é o resultado do agir e do operar do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, daquele que foi regenerado. Ele lamenta e ele chora por causa dos seus pecados. É este choro que Cristo está dizendo aqui nesta bem-aventurança. Mas note uma coisa: este choro pelo pecado não é um choro pelas consequências que o pecado pode trazer na sua vida. Não é isso que estamos dizendo aqui. Esse também é um falso choro. Um falso do ponto de vista espiritual, estou querendo dizer. As pessoas podem lamentar, podem chorar por causa da consequência que o pecado trouxe ou vai trazer na sua vida, mas não o pecado em si que ele cometeu contra Deus. Existe uma grande diferença essas coisas. Veja um exemplo da Escritura, lá em Gênesis, capítulo 4, exemplo de um homem que fez isso. Ele lamentou, ele chorou, mas não é o choro correto, espiritual, produzido por Deus. Gênesis capítulo 4, verso 13. Então, depois que Deus falou com Caim, amaldiçoou ele por causa do homicídio, porque ele matou seu irmão, aí Caim diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Esse texto no hebraico ele é meio complicado, porque ele pode ser traduzido de duas maneiras diferentes. Em outras Bíblias tem uma tradução diferente, mas quando você pesquisa no original, você tem dois tipos de tradução. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte: o meu pecado é tão grande que ele não pode ser perdoado. É isso que ele está dizendo. Uma outra tradução possível, aqui em James, inclusive, dá uma nota de rodapé, sendo traduzido assim: tamanho é o meu castigo pelo pecado que eu não posso suportá-lo. Então ele não aceitou o juízo de Deus. Ele falou: não, isso é demais, é injusto. É isso que ele está dizendo para Deus. Então, quando você pesquisa no original, a palavra no hebraico, quando ele fala a minha maldade, a palavra hebraica significa o meu castigo também. Pode ter essa possível tradução também. Mas as dois tipos de mesmo que ainda seja qualquer uma dessas duas traduções, o sentido aqui é que Caim estava lamentando o que Deus falou para ele em relação ao seu pecado. Deus está dizendo: olha, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra até mim. E Deus vai dizer para ele: maldito és tu desde a terra. Quando Deus fala isso para ele fica chateado, ele fica triste. Senhor, tamanho, eu não posso suportar, isso é injusto. Então ele chorou pela consequência do crime que ele havia cometido, do pecado que ele havia cometido, mas na verdade não é o choro verdadeiro espiritual. Os irmãos se lembram de Judas? É bem parecido a situação de Judas. Veja lá comigo Judas em Evangelho de Mateus, capítulo 27. É bem parecido. Mateus 27, verso 3 e 4. Diz assim: então Judas, o que o traíra, que foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha o que ele fez. Ele viu que Cristo foi condenado,
ele confessou o seu pecado, ele se mostrou arrependido ainda, não arrependimento genuíno, verdadeiro, ele ainda restituiu as moedas, mas ainda é um falso lamento, é um falso choro semelhante ao de Caim. Ele lamentou pelo que fez, no sentido de que aquilo foi errado, a consciência dele pesou, um remorso. Mas dizer como Caim que aquilo não pode ser perdoado em Cristo Jesus, como os outros que confessaram e encontraram misericórdia em Cristo Jesus, também está errado. Você se desesperar pelo seu pecado achando que Deus não pode perdoá-lo, isso é errado. Essa é uma situação semelhante a de Caim, é a de Judas. Mas o que mais me assusta no texto de Judas é que entendemos que ele não foi salvo, né? Cristo diz, ai daquele, né, que fizesse isso, né? Traiu o Filho do Homem, mas ele fez mais que a maioria faz hoje, dos que estão na igreja hoje. Muitos estão na igreja há muitos anos e não fazem nem metade do que Judas fez, e acham que são salvos, muitas pessoas. Ele confessou, ele restituiu, e ele disse tudo ali. Estava mal ali por causa do pecado. E há quantas pessoas estão na igreja hoje com a consciência tão cauterizada que nem sequer consegue fazer o que Judas fez, e acham que são salvos, regenerados. Não estou dizendo que fazer exatamente o que Judas fez, não é isso, mas ele foi profundamente atingido por isso. E as pessoas hoje estão tão insensíveis ao pecado que não fazem nem metade do que Judas fez. Terrível isso. Mas veja, então este é o choro falso. Não pode ser um lamento falso, apenas pela consequência, ou no sentido de que Deus não pode perdoar o seu pecado. Então ele está chorando, lamentando, mas não verdadeiramente, não corretamente. E é semelhante ao choro das pessoas que se encontram no inferno nesse exato momento. Você sabia que as pessoas que estão no inferno nesse exato momento ficarão por lá pela eternidade? Lá eles não têm mais prazer no pecado? Você sabia disso? Aqui, quando ele está aqui nessa vida, ele tem algum prazer no pecado. O ímpio deseja viver para o pecado. Mas quando ele é lançado no inferno pelo próprio Deus, a Bíblia diz que lá achou pranto e ranger de dentes. Mas é um choro e um pranto por causa do quê? Por causa da consequência do pecado, pelo pecado que levou ele até lá. A consequência apenas. Então é mais ou menos como Caim. Tamanho é esse castigo aqui, eu não posso suportar, eu não quero isso, eu não quero suportar isso, eu não quero aguentar isso, eu não quero ficar aqui pela eternidade. Por isso choram, pranteiam. Mas não é o choro e o pranto que Cristo está dizendo nesta leitura que estamos considerando, de maneira alguma. De maneira alguma, não é. Lá eles choram, lá eles lamentam pelo pecado, pela consequência, melhor dizendo, do pecado. Então, para que você entenda corretamente, esse choro que Cristo está mencionando aqui para nós é um choro espiritual produzido pela profunda convicção de pecado, produzido pela primeira bem-aventurança, ser pobre de espírito. É isso. Então não é um choro pela consequência do pecado, mas pelo pecado em si e o que ele significa diante de Deus. É isso. Veja então um exemplo, dois exemplos das Escrituras, para nós não alongarmos muito. O exemplo mais conhecido, famoso, Salmo 51. Davi pecou e ele diz, do verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Está aqui. O verdadeiro lamento do pecado é este. Senhor, eu pequei. Trouxe-me consequências, sim, mas o problema é, contra ti somente pequei. Ele pecou contra Batseba, contra o bebê que nasceu, contra o marido dela. O povo de Israel, todo mundo recebeu as consequências do juízo de Deus pelo pecado de Davi. Mas a sua confissão é, Senhor, contra ti eu pequei. Foi contra o Senhor que eu pequei.
O meu pecado ofende a Deus. É como se ele ferisse a Deus, a santidade de Deus. É esse choro, este lamento, esta confissão de pecados que é a verdadeira, que é a genuína. E depois ele vai clamar por Deus, pela misericórdia de Deus. Já clama no verso 1. Foi o que Judas não fez. Esse é o verdadeiro choro, o verdadeiro lamento. Veja um outro exemplo, apenas mais um. Em Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas capítulo 7. E aqui um exemplo de uma mulher. A partir do verso 36. Diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então um fariseu convidou Cristo para ir lá comer com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar os pés com lágrimas, enxugava-lhe seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Aqui um exemplo de um profundo quebrantamento diante da pessoa de Deus. Este é o lamento, este é o choro genuíno pelo pecado. E o texto é claro, Cristo olha para ela e diz: os teus pecados são perdoados. Você chora ou lamenta pelo seu pecado diante de Deus? Como você lida com o seu pecado? Você e Deus, você diante de Deus. Você lamenta, você chora pelo seu pecado diante de Deus? Antes de falarmos um pouco sobre a questão do pecado, primeiro eu queria mencionar ainda 2 coisas. Antes de falarmos ainda, vamos falar daqui a pouco mais sobre o pecado, mas esse choro pelo pecado não é apenas pelo seu pecado, também pelo pecado dos outros. Sabia disso? A Escritura fala disso. O Salmo diz isso no Salmo 119, verso 136. Rios de águas saem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então veja, o salmista está dizendo: as pessoas que vivem no pecado ao meu redor, eu lamento, eu choro profundamente pelo pecado que há aqui no mundo. Olha o que está acontecendo. Então você, enquanto cristão, você deveria olhar para este país, para essa nação, para as pessoas que vivem no seu bairro ou que trabalham com vocês, e lamentar, chorar pelos pecados das pessoas. Rios saem dos meus olhos, ele disse. Uma tradução diz: torrentes de água saem dos meus olhos, porque os homens não guardam a lei do Senhor. Você lamenta isso? Olha então para a nossa vida hoje, para a nossa sociedade, para este país. O nome de Deus tem sido blasfemado cada vez mais, a cada dia. Cada dia. Você lamenta por isso, enquanto cristão? Você olha para isso com pesar, com amor, o amor que você tem pelo seu Deus, pelo seu Salvador,
deve fazer você lamentar quando as pessoas blasfemam o nome de Deus, distorcem a palavra de Deus e fazem todas as coisas. Vivem no pecado deliberado dos seus irmãos, seus parentes. Você deve lamentar porque quebram a lei do Senhor diariamente, deliberadamente. E ainda dizem que conhecem a Deus ou que amam a Deus. Não é verdade. Então você deve lamentar o pecado das outras pessoas. E quando eu digo das outras pessoas, as pessoas em geral, mas também pelo povo de Deus. Pelo povo de Deus. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras, você vai ver constantemente os homens de Deus lamentando e chorando por causa dos pecados do povo de Israel, dos filhos de Israel. O povo de Deus. Então você vê nas Escrituras, lá em Esdras capítulo 9, ele confessando, por exemplo, os pecados do povo diante de Deus. Ele entra numa profunda angústia, arranca um pedaço da barba, do cabelo, se veste com um pano de saco e cinza, e chora e lamenta diante de Deus, porque o povo tinha pego mulheres dos outros povos para casarem, cometeram um pecado diante de Deus. Você vai em Neemias, a mesma coisa, capítulo 1, Neemias procura saber o que está acontecendo com Jerusalém, e Jerusalém está destruída, suas portas queimadas a fogo. E ele diz que ele se ajoelhou, ele jejuou por alguns dias e clamou a Deus, confessando os pecados de todo o povo diante de Deus. Veja Daniel capítulo 9, quando ele confessa o pecado dele e do seu povo, de todo o povo de Israel, diante de Deus, dizendo: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, a confusão de rosto, como hoje se vê. Ele lamenta profundamente o pecado do seu povo diante de Deus. Ele chora por causa disso, ele lamenta por causa disso, por causa do pecado que deixaram a Deus, abandonaram a Deus. Quando você vai no profeta Joel, no Antigo Testamento, no capítulo 2, em Joel capítulo 2, Deus fala o seguinte sobre isso. Por causa do pecado do povo, Deus diz assim, verso 15: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que amam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao próprio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O próprio Deus está dizendo: chorem, clamem, é urgente isso, chame todo o povo, convocai o jejum, até as crianças, até o noivo, acabou de casar, não importa, tira ele da sua recâmara, traga todos, e os ministros do Senhor chorem diante do Senhor, por causa do pecado do povo, do opróbrio que o povo está enfrentando. Você olha para a igreja atualmente, olha a situação, falamos tanto atualmente, da situação da igreja, mas você chora, lamenta por causa disso? Olha como está a igreja de Cristo hoje. Quanto pecado tem abundado no meio do povo de Deus, quantas heresias, quanta mundaneidade dentro da igreja. E o povo de Deus cada vez mais ignorante acerca das Escrituras, acerca da palavra de Deus, a vida espiritual das pessoas. Praticamente não há, encontramos poucos cristãos vigorosos espiritualmente. E a igreja tem sido assolada pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo. E qual é a nossa situação? Qual é a nossa reação diante disso? A nossa situação deve ser essa: Senhor, poupa o teu povo, porque nós pecamos grandemente contra o Senhor. Essa deve ser a nossa reação. Lamentar o pecado do povo de Deus em nossos dias, da frieza dos nossos dias, da mornidão dos nossos dias, das heresias da nossa época,
lamentar. Esse sim é o lamento verdadeiro, espiritualmente falando. Este é o lamento dos homens de Deus do passado. Este é o lamento. O choro verdadeiro. É desses profetas. Leia esses textos. Leia o livro de Neemias, o livro de Esdras. Leia as Escrituras e veja como que aqueles homens lamentavam diante de Deus pelo pecado do povo. Leia Lamentações de Jeremias. Está lamentando profundamente pelos pecados do povo de Deus. Então esta é a reação. Deve ser a verdadeira atitude do verdadeiro cristão diante dos pecados, em geral, das pessoas e pelos pecados da igreja. Confessar os pecados, lamentando profundamente diante de Deus. Porém, as pessoas, elas não têm noção do que isso significa nos nossos dias, eu acredito. A maioria não tem muita noção. Alguém pode dizer, mas tudo bem, até aqui entendi, tem que chorar pelo pecado, mas como assim? Como que é isso? Porque isso não acontece muito na minha vida, esse lamento pelo pecado, eu não vejo as pessoas fazendo isso por aí. Por que isso? Por que a igreja não está lamentando profundamente o pecado? Qual é a razão? E muitos se dizem cristãos, uns podem até ser verdadeiramente cristãos, por que não estão lamentando profundamente pelo pecado? A razão é muito simples, na verdade. A razão é que há um impedimento ao choro pelo pecado, ao choro espiritual. E existe um impedimento, o maior de todos os impedimentos, que eu acredito, que é o seguinte: é a completa ignorância acerca da doutrina do pecado. Simplesmente isso. As pessoas são insensíveis ao pecado, não choram, não lamentam por causa do pecado. Por quê? Porque não sabem o que é pecado. Não entendem isso, não conhecem a doutrina da palavra de Deus, quando ela fala de pecado, o que o pecado significa do ponto de vista de Deus e as consequências também que ele pode trazer para as pessoas, de um modo geral. As pessoas são insensíveis ao pecado, e o motivo é porque são ignorantes acerca da doutrina do pecado. Então o cristão, quando ele cresce na graça e no conhecimento de Cristo, ele tem que crescer no conhecimento do que é o pecado cada vez mais. Entender o que é pecado nas Escrituras. Se ele tiver uma compreensão inadequada, que é o que acontece nos nossos dias, acerca do pecado, não vai haver motivo para lamentar, para chorar por causa do pecado. É óbvio isso. Eu pergunto para você, como você encara o pecado? Pecado de um modo geral. O que é o pecado para você na sua vida? Como você entende a doutrina do pecado? Então, vou dar para você aqui alguma noção, algumas coisas para você pensar e meditar sobre o que é o pecado, o seu próprio pecado diante de Deus, para que você seja encorajado a chorar e lamentar pelo seu pecado. O que é pecar contra Deus? O que é a doutrina do pecado? O pecado, irmãos, é algo terrível. Já disse que o salário do pecado é a morte. E nós podemos passar por esses textos das Escrituras tão rapidamente, sem considerar com seriedade o que a Escritura está dizendo. Por exemplo, pense em Deus, o ser de Deus. Quem é Deus? As pessoas têm um conhecimento inadequado do pecado, por isso não lamentam. E esse conhecimento superficial do pecado, ele veio porque existe um conhecimento inadequado do ser de Deus. Então, um conhecimento inadequado do ser de Deus vai gerar um conhecimento inadequado do pecado, que por sua vez vai gerar uma insensibilidade espiritual. Então, você quer saber o que é o pecado, a gravidade do seu pecado, se esforce para conhecer cada vez mais quem é Deus, segundo as Escrituras, os atributos de Deus, o ser de Deus. Então, quando você começar
a entender isso, por exemplo, você vai se aperceber da santidade de Deus nas Escrituras. Nenhum outro atributo nas Escrituras, nenhum outro atributo de Deus é tão exaltado como a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então a Bíblia não diz que Ele é amor, 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 justiça, 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 ira, 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 misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não, mas Ele é santo, santo, santo. E todos os outros atributos de Deus derivam da sua santidade. Por que Deus ama, mas não pode amar o pecado? Porque o amor dele é santo. Por que Deus se ira? E a ira dele não é igual à nossa, pecaminosa, porque a ira dele é uma ira santa. Então os atributos de Deus, todos eles estão como que controlados ou dominados pela essência do seu ser, que é a sua santidade. É a beleza do Senhor, diz o salmista, adorai o Senhor na beleza da santidade. Então a santidade de Deus indica isso, e indica uma pureza, uma perfeição moral que existe em Deus. Deus não peca, Deus nunca peca, Deus não pode conhecer o pecado, no sentido de que Ele não pratica o pecado, Ele é puro. A Bíblia diz que Ele é tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. A santidade de Deus é a essência de Deus. Com isso você conclui o seguinte: o que é o pecado? O pecado é o extremo oposto de Deus. Tem pessoas que pensam que o extremo oposto de Deus é o diabo. Não é o diabo. Não existe então uma dualidade da luta do bem contra o mal. Não existe isso nas Escrituras. É verdade que o diabo é opositor, Satanás é opositor de Deus, sim, é verdade. Ele é oposto a Deus, sim, é verdade. Mas o pecado, na verdade, é aquilo que poderíamos chamar de anti-Deus ou contra Deus. A maior coisa que existe no universo que está contra Deus é o pecado. E é isso que faz Satanás estar contra Deus, porque ele pecou. E o ser humano também, porque ele pecou. Ou seja, amar o pecado é a mesma coisa que odiar a Deus. Amar o pecado é odiar a Deus. Então as pessoas que chegam para você e dizem: eu amo a Deus, você ama mesmo? Deixa eu te apresentar o Deus das Escrituras, o Santo. Não, mas não tem nenhum problema em viver ali no pecado e tal. A pessoa já está dizendo que ela não ama a Deus. Como é que você diz que ama a Deus e você odeia a própria essência de Deus, que é a santidade? Uma grande contradição. Pecar deliberadamente, amar, deleitar-se no pecado, é odiar a Deus. Por isso nós vemos isso, segundo o mandamento, lembra? Aqueles que me odeiam, diz o Senhor. Romanos lá, aquela lista de pecados, capítulo 1, verso 18 em diante, Paulo fala que os homens, daquela lista de pecado, depois ele fala, os homens são aborrecedores de Deus, odiadores de Deus, eles aborrecem a Deus, odeiam a Deus no seu pecado. Amar o pecado é odiar a Deus, não esqueça disso. O que é o pecado diante de Deus? Por causa da santidade de Deus, o pecado é aquilo que afasta o homem de Deus, da presença de Deus. Isaías diz algo interessante no capítulo 59, verso 1 e 2, ele diz assim, o profeta, Isaías 59, verso 1 e 2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus está dizendo, o profeta está dizendo, Deus não ouve a sua oração, Deus não escuta você. Por quê? Porque a sua iniquidade e o seu pecado afasta você de Deus, porque Deus é santo. Irmãos, existe algo mais importante do que ter Deus ou conhecer a Deus na vida de um ser humano? Não existe. O homem foi criado para isso. O homem foi criado para glorificar a Deus, para desfrutar de Deus para todo sempre. E o pecado é a única coisa que o afasta de Deus. Você vai em Romanos, lá Paulo diz, aquele texto conhecido,
Se Deus é por nós, quem contra nós? Irmãos, lembra disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus for por nós, nós podemos dizer o seguinte, que não importa quem seja contra nós. É isso que Paulo está dizendo. Não importa se Deus é por nós. É Deus que justifica o seu povo. Então o mundo pode ser contra você, o diabo e todos os seus demônios podem ser contra você, tudo pode ser contra você, mas Deus é por você. Mas se você vive deliberadamente no pecado, Isaías está dizendo aqui o quê? Que isso nos afasta de Deus. Significa que nem Deus é por você, se você está no pecado. Nem Deus. Mas bora pensar nisso. A igreja, ela pode caminhar firmemente com Deus, ser perseguida, ser odiada, mas se Deus é por ela, amém. Mas se há um pecado no meio da igreja, Deus diz o que Ele falou para Moisés lá em Êxodo. Os irmãos se lembram? Veja comigo rapidamente, Êxodo, capítulo 33. Verso 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. E enviarei um anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Então Deus está dizendo: vocês vão lá possuir a terra que mana leite e mel, mas eu não vou no meio de vocês. Por quê? Para que eu não consuma vocês no meio do caminho, para que eu não mate todo mundo aí no meio do caminho. Por quê? Porque és um povo de dura serviço, porque o povo havia pecado diversas vezes contra Deus. Ou seja, Deus disse: a minha presença não vai com vocês. Vocês estão em pecado. Deus é por nós quando nós estamos chorando pelo pecado, mas não se alegrando com o pecado, não amando o pecado. E o texto diz, verso 4: E ouvindo o povo essa má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Ninguém mais agora queria sair do lugar. Por quê? Porque Deus disse: eu não vou no meio de vocês. Não vou, por causa do pecado de vocês. E aqui está o lamento, o choro espiritual. O povo pranteou, diz o texto, por causa da presença de Deus, que é preciosa. Eles haviam então perdido isso por causa do seu pecado. O pecado faz isso. Ele separa então você da comunhão com Deus. Não estou dizendo que o cristão perde a salvação, claro que não. Mas você, enquanto cristão, você sabe, já teve essa experiência, que quando você pecou, você não se sentiu afastado de Deus, como se tivesse ferido a Deus. E isso é o pecado. Considere quem é Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, e o pecado, para você entender a gravidade do seu pecado. Considere outra coisa. Considere o pecado em relação à doutrina do inferno, por exemplo. As pessoas têm uma visão superficial do pecado porque não consideram a justiça ou o juízo de Deus sobre o pecado. Sobre o pecado. Então a Bíblia diz que houve um lugar que foi preparado, Deus preparou o diabo e seus anjos. Lugar onde o verme não morre, onde há pranto, choro e ranger de dentes, e o fogo não se apaga. No Apocalipse vai ser chamado de lago de fogo pela eternidade. Pela eternidade. E o que leva as pessoas até lá? Pecado. Consegue imaginar isso? A pessoa é lançada naquele local, e é Deus que faz isso. O salmista diz, Salmo 9, verso 17, diz: serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. São lançados. E qual é a razão, qual é o motivo? Senão o pecado.
Consegue imaginar isso? Ser lançado no inferno, não há possibilidade de saída de lá, nunca mais. Eternidade. Fogo que não se apaga, o verme que não morre. Aqueles que estarão no inferno estarão pela eternidade. Não há como fugir, não há como escapar. Consegue imaginar algo terrível? Jonathan Edwards disse que seria algo terrível você cair na mão de Deus só por um momento. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora imagine pela eternidade. Você cair nas mãos de um Deus irado pela eternidade. E a Bíblia fala de fogo que não se apaga pela eternidade. Como já dissemos aqui, coloca um dedo para queimar, para você ver se não dói. Só um dedo. Agora não é só um dedo, a Bíblia diz que é o corpo inteiro lançado no inferno, a Bíblia diz, e não é por poucos segundos, mas é pela eternidade. E as pessoas podem pensar, nossa, mas que é algo terrível. Sim, é terrível, mas o pecado é mais terrível que o próprio inferno. Que o próprio inferno. Já parou para pensar nisso? Mas por que o inferno é pior? Por que o pecado é pior que o inferno? Porque se você parar para meditar, não existe purgatório na Bíblia. Não existe, apesar de há pessoas que dizem que acreditam nisso, né? Catolicismo romano, por exemplo. Mas não há purgatório. O que é purgatório? É um local que a pessoa vai para expiar o pecado, limpar do pecado, depois entrar no céu. O inferno não purga, não expia pecado de ninguém. Imagine então toda a fúria que é o inferno, e ele jamais conseguirá limpar um único pecado. A eternidade do inferno não pode purificar aquela pequena mentira que você contou outro dia. Sabia disso? Não pode. Se isso fosse possível, aí haveria purgatório, não precisávamos nem da cruz. Precisávamos disso. Significa que o inferno, então, é algo terrível, mas o pecado é pior, porque o inferno não pode purificar o pecado. Então você pensa no seu pecado, pensa no pecado com o qual você tem aí alojado em seu coração, pensa no pecado que você tem estimado, aquele pecado de estimação na sua vida, ele merece o inferno da parte de Deus. Essa é a opinião de Deus, é o que Deus pensa sobre o pecado que você pratica. Inferno eterno. Isso é o pecado. As pessoas não lamentam pelo pecado porque não têm noção disso. Não tem noção. O inferno é o resultado do pecado. O inferno jamais terá fim. Já parou para pensar que, num certo sentido, as pessoas que hoje estão aqui se deleitando no pecado são piores do que as que já estão no inferno? Quem se deleita no pecado é pior do que quem já está no inferno agora. Lá no inferno, os ímpios estão lá, eles não estão se deleitando mais no pecado. Como eu acabei de falar agora há pouco. Estão chorando, pranteando. Tarde demais. Agora os que estão aqui, vivendo no mundo, muitos estão se alegrando e se deleitando no pecado. E a Bíblia diz que o louco zomba do pecado, dá risada do pecado, ele se alegra com o pecado. Louco, a Bíblia diz, insensato. Você se alegra com o pecado? Ou lamenta por ele? Como é que você pode se alegrar? Como é que podemos nos alegrar com algo que vai causar destruição eterna das vidas de tantas pessoas? Como você pode se alegrar com isso? Como é que você pode ter prazer nisso? Como? Pare, reflita, medite sobre isso. Se você pudesse ter uma visão do inferno neste momento, como você odiaria todo o seu pecado? Que é exatamente este pecado que pode levar você para lá, se não for a graça de Deus. Então reflita sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus, sobre o pecado, o inferno. Uma outra consideração ainda, para você meditar na malignidade do pecado. Pensa um pouco sobre a relação que existe entre o pecado e o diabo. As pessoas têm medo do diabo, não é isso?
medo até de falar o nome às vezes, diabo, Satanás, correm, medo, mas não tem o mesmo medo do pecado. Não vai falar com o ímpio aí, o diabo, tal. A pessoa já fica, preocupada, com medo. Vai falar do pecado dela. Não, peraí, agora não tem medo. Mas a Bíblia diz que o diabo, eu creio que a Bíblia diz que o diabo é o que é hoje porque ele pecou contra Deus. Foi o pecado que transformou no que ele é hoje. O pecado então é antes dele. E a Bíblia diz que Satanás é maligno. Maligno não lhe toca, diz a Escritura, por exemplo, maligno. Mas quando você lê Romanos 7, medita sobre o que é pecado, Paulo chega à seguinte conclusão: que pelo mandamento o pecado se mostra ou se mostrou sobremaneira ou excessivamente maligno. O pecado, diz o apóstolo Paulo, é excessivamente maligno. Não há nem palavras para descrever o que é pecado. O diabo é maligno, não esqueça disso. O seu pecado que está em você, no seu coração aí, não é o diabo agora, em você. A Bíblia diz que ele é excessivamente maligno. Você acha que você tem que ter medo do diabo? Tenha medo do seu pecado. Do seu pecado. Ele é excessivamente maligno. O coração do homem é desesperadamente corrupto, diz as Escrituras. Então, medite sobre isso. O que há em você lá dentro, na corrupção do seu coração, é pior do que o próprio diabo. É excessivamente maligno. Considere isso para você entender o que é pecado. Note também o que é o pecado em relação à pessoa e à obra de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo. Você ama Cristo? Você ama o Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que se você não ama o Senhor Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios 16, é anátema. Quem não ama o Senhor Jesus Cristo é maldito. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Espero que sim. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, como você pode amar, se deleitar naquilo que causou a sua morte? Aquilo que matou o próprio Filho de Deus. Quem matou o Filho de Deus? Foram os romanos? Foram os judeus? Foi o seu pecado. O seu pecado. Você ficaria escandalizado se você vê uma notícia na televisão, nos jornais, de uma criança inocente que foi morta. Ficamos escandalizados. E devemos ficar mesmo. Mas as pessoas não ficam escandalizadas porque Cristo foi crucificado. Porque Cristo foi crucificado. Devemos ficar muito mais escandalizados com isso. Muito mais afetados por isso. Mas fala, mas por quê? Por quem Ele é. Por quem Ele é. Quem é Cristo? O eterno Filho de Deus. Ele nunca pecou. Perfeito Filho de Deus. Então a única pessoa verdadeiramente inocente que já andou na face da terra foi Cristo. As pessoas falam assim, por que as pessoas inocentes sofrem? Porque as pessoas inocentes sofrem? Isso aconteceu só uma vez. Só um inocente, só Cristo. E Ele sofreu na cruz voluntariamente por você. Os outros não são inocentes, ninguém é inocente. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Se Deus decidisse mandar todos para o inferno, a parte da obra de Cristo, claro, se Cristo não tivesse realizado a obra na cruz pelo seu povo, Deus seria completamente justo, porque todos merecem isso, todos pecaram. Mas Cristo, Ele não pecou. A Bíblia diz que em sua boca não se achou dolo, Ele não pecou em momento algum, em toda a sua vida. Então, a pessoa mais perfeita que já andou na face da terra, mais pura, mais santa, é Cristo Jesus. Ou seja, então matar a pessoa mais perfeita e mais pura, que não tem crimes nenhum, que não tem pecado nenhum, é uma atrocidade fazer isso. Uma atrocidade sem tamanho. Aí nós perguntamos, mas o que foi que fez isso? Com Cristo. Se não foi o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados. Estávamos desagarrados, como ovelhas desgarradas,
mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Cristo ele foi moído, diz a Escritura. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Por causa do quê? Por causa do pecado. O seu pecado. Por isso que lá em Hebreus diz que aqueles que se apostatam de vez da fé, ele diz, é como se eles estivessem crucificando Cristo novamente, expondo-o ao vitupério, à vergonha. Então pense nisso. Quando você estiver diante do pecado, o pecado bater a sua porta, medite em Cristo, na pessoa de Cristo. E ainda mais, medite no sangue de Cristo. Sangue de Cristo. O inferno não pode purificar, como eu acabei de dizer, o seu pecado, nenhum pecado. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o eterno Filho de Deus teve que derramar o seu próprio sangue. Nós não sabemos o que significa isso. Não sabemos. Derramar o seu próprio sangue. Deus poderia olhar aqui para nós e fazer o que ele fez com o diabo, Satanás e seus anjos. Poderia ter feito isso. Poderia lançar todos na condenação eterna. Ele poderia ter feito isso. E continuaria sendo o mesmo Deus justo, amoroso para sempre. Mas enviar o seu Filho, não apenas para ensinar, para viver entre as pessoas, mas para ser cuspido, esbofeteado, vestir uma coroa de espinhos, suar gotas de sangue, e por fim ser pendurado numa cruz. Nós não sabemos, não entendemos isso. Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele nos amou, Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. E ser pecador é ser inimigo de Deus, inimigo de Cristo. Rebelar-se contra Deus. As pessoas não têm noção disso. Não tem. E qual é a consequência? A consequência é a insensibilidade ao pecado. Bem-aventurados que choram. Mas como poderá haver choro se você nem sequer compreendeu o que é o pecado? Reflita sobre isso. Medite sobre isso. O seu pecado é algo gravíssimo diante de Deus. Gravíssimo. Você lamenta pelo seu pecado? Você chora por causa do seu pecado? Você sente profunda tristeza, angústia pelo seu pecado? Como você pode se alegrar, se deleitar no pecado? Como nós podemos fazer isso? Que Deus tenha misericórdia de nós. Como podemos fazer isso? Como podemos fazer isso e dizer que amamos a Cristo? Amamos a Deus. Lá no profeta Isaías ele diz, o juízo de Deus viria sobre o povo, e Deus dá um dos motivos, Deus fala, é porque eles tiveram prazer naquilo que eu não tenho prazer, diz o Senhor. Você tem prazer no pecado, quer dizer que você tem prazer naquilo que Deus não tem prazer, naquilo que Deus odeia. Lamente o seu pecado, chore diante de Deus. Medite sobre isso. E é isso que Cristo está dizendo. O resultado da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Como nós precisamos disso hoje, irmãos. Como nós precisamos de profunda convicção de pecado. Os maiores homens de Deus do passado, mulheres, foram aqueles que experimentaram profundas convicções de pecado. Eu uma vez parei para refletir sobre isso e fiquei muito angustiado, porque eu não vejo isso na igreja. As igrejas que eu visitava, eu vejo as pessoas lamentando pelo pecado. Eu vejo. E você lê na Escritura, você se depara com esses textos, lê na história da igreja. John Owen, por exemplo, puritano, falou que ficou 3 meses em profunda convicção de pecado, de tal maneira que ele não conseguia se encontrar com alguém para articular uma palavra com a pessoa. Tamanha era a sua convicção de pecado.
Lemos sobre homens como John Bunyan, George Whitefield, que passaram um ano inteiro em profunda convicção de pecado. Profunda convicção de pecado. Lemos sobre os avivamentos, isso é a primeira coisa que Deus faz, é essa. Deus traz a Escritura, a palavra de Deus sendo pregada, e os pecados das pessoas são trazidos à tona, até os mais escondidos. Quando você lê, por exemplo, o avivamento na Coreia do Sul, eles contam que quando o Espírito de Deus desceu num determinado dia, todas as pessoas caíram de joelho e um confessava os seus pecados uns pelos outros, coisas que ninguém sequer imaginava. Era isso que acontecia. Comentando com os irmãos recentemente, quando eu li sobre o avivamento que teve na ilha de Lewis, na Escócia, no século XX mesmo, a história diz que o Espírito de Deus veio de tal maneira sobre aquelas pessoas que mesmo no meio da rua, onde é que estavam, caíam de joelhos diante de Deus, desesperadas, procurando a igreja, procurando alguém que pudesse fazer algo por elas. E o pregador que relata a história, ele diz que fez um culto na igreja, terminou o culto, abriu as portas, viu uma grande multidão de joelhos do lado de fora, que nem sequer foram convidadas para o culto, mas apareceram lá do nada. E o grande pranto, o grande choro que se ouvia era, que as pessoas diziam era: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. Ou até ainda mais, quando isso acontece verdadeiramente na igreja, os ímpios, as pessoas estão ali afetadas pela convicção de pecado, elas dizem o seguinte: será que há algum perdão para mim ainda? Será que há ainda como eu posso ser salvo ainda? Tamanha a convicção de pecado. Isso acontece em Atos capítulo 2. O que faremos, irmãos, à vista dessas coisas? Por quê? Porque a palavra que Pedro pregou compungiu o coração daquelas pessoas. Como nós precisamos disso, irmãos? Então, o pecado, em nossos dias, é visto de uma maneira muito superficial pelos cristãos, pela igreja. Muito superficial. Quantas igrejas nós poderíamos colocar uma placa bem grande lá: Icabode, foi-se já a glória de Deus. Porque não há mais sensibilidade por causa do pecado. Deus não está mais lá. É um clube, se reúnem lá como se fosse um clube, uma igreja, tem o nome de igreja, mas é como se Deus já estivesse embora há muito tempo. Muito tempo. Porque não há insensibilidade. Não há sensibilidade ao pecado. Uma igreja verdadeiramente bíblica, que prega verdadeiramente a palavra de Deus, é uma igreja que tem pessoas de olhos molhados, joelhos dobrados e corações quebrantados. É isso que nós precisamos. Precisamos disso. Então reflita, medite sobre o seu pecado diante de Deus. Busque a Deus para que você tenha quebrantamento pelo pecado na sua vida. Mas em último lugar ainda, na bem-aventurança, nós temos a promessa de Cristo. Bem-aventurados os que choram, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Qual é a promessa de Cristo? A promessa de Cristo é: aqueles que choram, lamentam pelo seu pecado, são os únicos que são verdadeiramente felizes. Serão consolados. São bem-aventurados, são felizes, e o seu choro, o seu pranto será consolado, serão confortados. No grego a ideia é mais no sentido de conforto, serão confortados por Deus, aqueles que choram. Podemos dizer que essa promessa não é só para a eternidade, é para agora. É para agora. Porque Cristo está dizendo que já são bem-aventurados aqueles que choram. Para agora. Então o objetivo desse choro
não vai fazer com que você viva deprimido pelo resto da sua vida, mas é, na verdade, para levar você para a verdadeira alegria que há somente em Deus. É isso que o choro faz, o verdadeiro choro espiritual. As pessoas que tiveram o maior quebrantamento são aquelas que são mais felizes em Deus, alegres em Deus. Aquelas que encontram o verdadeiro caminho da alegria e da felicidade foram aquelas que primeiro foram quebradas por Deus, foram quebrantadas por Deus. São essas. O salmista diz várias vezes, ele diz que o choro pode durar uma noite, e a alegria pode vir pela manhã. Tem um salmo que diz o seguinte, Salmo 126, ele diz o seguinte: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ele semeia o choro, ele planta e colhe, ele colhe a alegria, diz a palavra de Deus. Então essa é a tristeza segundo Deus. Ela vai produzir bem-aventurança, alegria, felicidade, para todos aqueles que choram corretamente, espiritualmente, por causa do pecado. Primeiro Deus vai trazer você, isso não é só na hora da conversão, pelo resto da vida cristã. Deus vai trazer você diante dele, vai mostrar todos os seus pecados. Você vai ser pobre de espírito. Então você vai lamentar por causa disso. E Deus te apresenta a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, você vai ser consolado, você vai ser confortado. Mas as pessoas estão alegres demais nos nossos dias e nas igrejas, sem primeiro serem quebrantadas, sem primeiro passarem pela convicção de pecado. Essa é a tristeza, é a alegria do mundo. Cristo diz: eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. As pessoas querem uma paz, uma falsa paz. Como diz o profeta Jeremias, pregam o que? Os falsos profetas? Paz, paz, quando não há paz, na verdade. E isso vai gerar pessoas superficiais, uma alegria superficial. Aquela alegria que é momentânea, que é falsa, que no momento de aflição e tribulação a pessoa já está blasfemando contra Deus. Já. Por quê? Porque ela não entendeu ainda o que é o Evangelho, não entendeu quem é Deus, nem entendeu o que é o pecado. E esse é um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje. Você murmura, você pega contra Deus nesse sentido, porque você não entendeu ainda a questão. Como disse certa vez, dois puritanos estavam conversando, um reclamando para o outro sobre o seu pecado, sobre a sua aflição, reclamando, a tribulação, está tudo difícil demais. E o outro respondeu: você está reclamando muito, você nem foi jogado no inferno ainda e já está reclamando? O que você merece é o inferno, na verdade. Vai gerar tipo de pessoas assim, superficiais, cristãos superficiais, se é que são cristãos de verdade, de fato. Então a verdadeira alegria em Deus, ela é produzida primeiramente pela profunda angústia e lamento pelo pecado. Por isso que nas bem-aventuranças do Evangelho de Lucas, são um pouco diferentes, Cristo diz: ai de vós que agora dão risada, ai de vós que agora riem, ai de vocês que se alegram com o pecado. Por quê? Porque é a vez de chorar. É o contrário. Primeiro você lamenta e chora no pecado, para depois você ser consolado e confortado por Deus e encontra a verdadeira alegria em Deus. Aquilo que te vai dar alegria verdadeiramente é a presença de Deus. O salmista diz que na presença de Deus existe plenitude de alegria. Mas você só pode estar verdadeiramente na presença de Deus se primeiro você fez como aquele povo lá em Êxodo 33. Você chorou, você lamentou e você disse como Moisés: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Então aí está a base da verdadeira alegria cristã. Está primeiramente pelo choro, pelo pecado, do ser pobre de espírito primeiro. Por isso a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Mas primeiramente o choro pelo pecado. Então ele
promete isso para você. Não se engane, não caia no engano do pecado, o engano do diabo, que promete alegria agora, mas as consequências serão choro amargo. Mas creia em Deus, em Cristo e nas suas promessas, que você pode chorar agora, e Ele te apresenta Cristo Jesus, o verdadeiro conforto da alma. Cristo. Essa é a promessa que Cristo diz aqui. São felizes, bem-aventurados, porque serão consolados. Cristo disse para os discípulos que agora vocês terão tristeza, grande tristeza. Ele disse para os discípulos: mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém. Como que os cristãos do primeiro século e muitos séculos iam até para ser martirizados, crucificados, cantando hinos a Deus, alegrando-se em Deus, alegres diante de Deus? Por quê? Porque primeiro entenderam isso aqui. Primeiro foram profundamente tocados pela profunda convicção de pecado. E agora a alegria que há em Deus, ninguém pode tirar. É a genuína alegria. Ninguém. E não se esqueça que na eternidade, Apocalipse diz isso, capítulo 21, nós temos a promessa também, Apocalipse 21, verso 4, que diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus promete enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Toda. Creia nisso, nessa promessa de Deus. Deus guarda o melhor para o final. O melhor vinho é para o final da festa que Ele guarda. É para o final. O diabo quer dar o melhor, entre aspas, agora para você, que não é nem o melhor, para te enganar. Deus diz: não, primeiro lamente sobre o seu pecado. Chore, e você encontrará conforto e alegria genuínos em Deus. Por quê? Porque são bem-aventurados os que choram. Irmãos, que Deus nos abençoe, então, irmãos. Você possa considerar seriamente o pecado na sua vida. Enquanto cristãos, enquanto igreja, considere seriamente o pecado. E seja confortado por Cristo. Não faça como Judas ou como Caim, achando que não pode ser perdoada a sua iniquidade. Mas aceite o consolo e o conforto que está em Cristo Jesus, o perdão que está em Cristo Jesus, e alegre-se nele para sempre. Alegre-se nele. Você se deleitar em Deus e em Cristo Jesus, andando com Ele em comunhão, é o melhor remédio para o pecado, para a prática do pecado. Quanto mais você se deleitar em Deus, se alegrar em Deus, menos você vai desejar pecado na sua vida. Menos. Então busque a Deus. Busque a Deus. Em nome de Cristo. Busque a Deus. Amém. Eu vou pedir aos irmãos que coloquem de pé.